seja bem-vindo à nossa quinta e última aula sobre a história do cristianismo, parte 2. Nessa última aula, correspondente às unidades 14 e 15, nós veremos um pouco sobre a igreja cristã na Alemanha nazista e sobre como devem ser o nosso agir diante desses desafios atuais e os que virão. Obviamente que houve muito mais do que apenas a igreja na Alemanha nazista, mas por ser um tema muito importante e poucas vezes apresentado, nós finalizaremos praticamente com ele e, por fim, uma palavra de encorajamento aos cristãos do século XXI. Na Alemanha nós vimos que surgiu Hitler em 1934, ele assume com a aprovação do parlamento alemão a figura de Führer, ou guia da Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha é derrotada, ela participava de vários problemas gerados dessa guerra, e das multas que teve que pagar, de acordos que teve que assinar. E Hitler, ele muda rapidamente a estrutura sociopolítica da Alemanha. Ele eleva a economia alemã, ele trabalha na questão da vergonha nacional, ele manda abrir fábricas armamentistas para dar armas ao seu exército, o que era proibido. Ele deu férias coletivas ao pessoal para que eles pudessem ver a alegria de se trabalhar para o novo líder, o novo Führer. Ele focou em escolas profissionalizantes, ele focou na construção de autoestradas, e a igreja não estaria fora do seu foco. O Hitler, ele inicia então uma negociação com as igrejas cristãs, protestantes e católicas. Lembremos que lá na Alemanha, que foi o berço da reforma, com Lutero, e com esse ceder de um lado e do outro, o Hitler começa a reestruturar a igreja cristã com um cristianismo chamado por eles de cristianismo positivo, que nada mais é do que uma releitura do liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele foi de grande ajuda para a igreja nazista, podemos dizer, aqueles que cederam ao nazismo, ao cristianismo positivo, porque lembremos que o nazismo era antissemita. E precisamos também lembrar que, basicamente, todos os autores da Bíblia eram judeus. Então, eles reinterpretaram toda a Bíblia. O próprio Jesus não era mais um judeu, mas sim um ariano, que era o herói combatente dos judeus. E as cartas de Paulo foram renegadas, foi tido como um falsificador da mensagem de Cristo, um dos dentre tantos meios e vertentes teológicos que tentaram confrontar Paulo com a mensagem de Cristo nos evangelhos. E a questão dos milagres foram totalmente obscurecidos. Essa reinterpretação bíblica, usando a base do liberalismo, focou muito mais na questão do sangue, da raça e do solo alemão, a questão nacionalista, patriota, para seguir os ideais hitleristas. Ainda que muitas igrejas tenham cedido aos ditames de Hitler, houve também no berço cristão uma vertente de resistência muito forte. Um dos principais líderes dessa resistência foi o teólogo Karl Barth. Nós já falamos sobre ele na nossa aula de hermenêutica. O Barth, ele, a princípio, seguiu uma linha teológica liberal, mas depois, desiludido com esse liberalismo para enfatizar o socialismo dele, que também foi desiludido, ele partiu para a neo-ortodoxia, que também não é grande coisa, não tem
base bíblica, ele tenta falar que a Bíblia assim se cumpre literalmente, só que em outra realidade, uma realidade teológica e não numa realidade histórico-temporal. Mas não podemos negligenciar o testemunho cristão de Barth e o seu posicionamento não conformista para com o poder estatal hegemônico daquele período. Diante das cassações da Igreja Evangélica Alemã, ou a Igreja do Reich, aos pastores que pregavam contra o Reich, diante dos absurdos que ocorriam, como por exemplo, cruzes sendo removidas e sendo colocada a bandeira com a suástica e a foto de Hitler diante dos batistérios e do próprio púlpito, o Barth ele inicia um movimento de resistência através de um movimento chamado Jovens Reformadores, se opondo aos cristãos alemães, e ele vai produzir vários escritos combatendo essa ideologia nazista no seio da igreja, e vai mostrar como as escrituras respondem ao Reich. Para você ter ideia como estava tendo uma poluição no seio cristão doutrinário, em 13 de novembro de 1933, em Berlim, uniram-se em assembleia cerca de 20 mil cristãos alemães, ou seja, que participavam da igreja do Reich, e iniciando com o hino Castelo Forte de Lutero, no Palácio de Esportes, eles afirmaram 6 posicionamentos que a igreja deveria adotar. Primeiro, a necessidade de se remover todos os pastores que se opuserem ao nacionalsocialismo. Segundo, a expulsão dos membros de origem judaica. Terceiro, a aplicação do parágrafo ariano, ou seja, para ser pastor apenas tem que ser ariano. Quarto, a remoção do Antigo Testamento das Escrituras, por ter origem judaica. Quinto, a remoção de aspectos que não fossem germânicos da liturgia, ou seja, que lembrassem a missa tridentina, por exemplo, de Roma. E último, a revisão do Novo Testamento por meio da adoção de uma interpretação mais heróica e positiva de Jesus. Não mais como crucificado, mas um rei que lutou contra a influência semita. O Karl Barth, diante disso, ele toma ainda mais fôlego para combater isso. Ele se recusa a prestar juramento de lealdade a Hitler em novembro de 1934. Em 1935, ele é expulso do país por causa disso e vai para a Suíça lecionar na Universidade de Basel. E nesse mesmo ano, cerca de 700 pastores da igreja confessional de resistência, eles foram presos por denúncias dos cristãos alemães, da igreja do Reich. E com o tempo, as repressões foram só aumentando pelo Estado. Em agosto de 1937, foi promulgado o decreto de Himmler, dizendo que os fundos da igreja confessante, ou seja, a igreja que resistia, que não concordava com a igreja do Reich, foram confiscados, assim como seus pastores foram proibidos de recolher ofertas nos cultos. Além disso, foi proibido os seminários dessas denominações. Foi proibido a ordenação de teólogos dessa vertente. E tudo mais relacionado a isso foi posto como ilegal. Sendo isso considerado como criminoso, todos os pastores nas reuniões deveriam fazer um juramento de lealdade a Hitler e uma saudação hitlerista nos seus cultos. Após a queda do nazismo, o Barth ainda sobreviveu. Ele chegou a ser capa da revista Time. E a última palavra que, segundo dizem, ele pronunciou na noite anterior à sua morte, em 68 aos 82 anos, ele teria dito a um amigo o seguinte: Deus não nos abandona,
a nenhum de nós, e tampouco a nós todos juntos. Há um governo. E aqui provavelmente ele está falando sobre o governo de Cristo, e não dos homens. Ainda com esses aspectos biográficos, o Barth ele fez um dos maiores feitos que ele poderia trazer de contribuição à igreja alemã, que foi o Sínodo de Barmen. Em 4 de janeiro de 1934, pela convocação do próprio Barth, 320 conselheiros, representando 167 igrejas reformadas, se reuniram em Barmen, um subúrbio de Wiptau, no norte de Westfália. E nesse sínodo que houve, as igrejas reformadas, as 667 igrejas, foi votado uma declaração, conhecida como a Declaração de Barmen, e foi redigida pelo próprio Barth, com a ajuda de alguns amigos dele. E quando foi apresentada, lida essa declaração, todas as igrejas votaram unanimemente a favor. Um assistente que estava presente nesse sínodo, ele diz o seguinte: uma agitação se espalhou pelo grupo de tal forma que os homens começaram a chorar abertamente. De forma totalmente espontânea, sem que ninguém dissesse algo, alguém anunciou: agora vamos cantar, agora damos graças a Deus. É um hino deles. Esse foi o ponto alto de Barmen, e em certo sentido, o ponto alto da minha vida. Porque com isso, na verdade, e esta era a única coisa decisiva sobre Barmen, determinamos a identidade da igreja. Então, essa resistência lançou suas bases oficialmente através dessa declaração. A primeira declaração, a primeira tese dessa declaração, ela afirma a autoridade única de Cristo sobre a igreja, rejeitando toda autoridade estatal, inclusive de Hitler, ou qualquer autoridade eclesiástica manipulada por Hitler para que ficasse lá segundo os interesses do Estado. E eles consideraram isso como idolatria. A segunda tese fala da segurança que vem de Cristo, assim como de sua soberania sobre toda a vida. Portanto, eles afirmaram a unidade do Evangelho e da lei em Cristo. Eles reafirmaram o Antigo Testamento. Terceira tese, eles declararam o senhorio de Cristo sobre a igreja e afirmam que o mundo não tem direito de definir a agenda da igreja. A quarta tese ensina que as diversas funções da igreja são para mútuo serviço do ministério e não para exercer um poder iníquo, tirano. Quinta tese, eles revisam a teologia luterana a respeito dos dois reinos, ao reconhecer que o Estado é uma instituição divina e deve se sujeitar à autoridade de Deus e preservar a vocação da igreja. Portanto, eles colocaram o Estado e a igreja como separados em funções distintas. Foi afirmado que o chamado da igreja era a proclamação livre da graça de Deus a todos por meio da palavra e dos sacramentos, e não do evangelho hitlerista. Esse posicionamento, essa resistência, reflete muito a nós os primeiros capítulos de Atos, onde os apóstolos eles são instados a se calarem, mas eles dizem que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa declaração ela tem um valor tão denso, tão profundo, não só na igreja alemã, mas para nós cristãos. É um exemplo de como não devemos nos curvar diante de um poderio que aparentemente é maior do que nós. É importante entendermos que a declaração de Barmen, ela não só se posiciona contra a aberração da igreja do Reich, mas também se posiciona contra um possível secretismo com a
cosmovisão modernista, seja de um racionalismo extremo ou de um subjetivismo emocional. O próprio Barth, posteriormente, refletindo sobre o problema da Igreja do Reich, ele fala que isso apenas foi resultado de 2 séculos de uma longa tradição de considerar a revelação de Deus insuficiente. Ou seja, o liberalismo, o racionalismo, que subestimava a Bíblia como palavra de Deus. Portanto, ele entendeu de forma totalmente correta que a melhor forma de combater isso seria através de trazer e colocar a Bíblia no seu devido lugar como palavra infalível e inerrante, inspirada por Deus. Comentando a 4ª tese, falando sobre o ministério da igreja, comentando a tese de Barmen, o Barth ainda fala a respeito que o Estado ele não pode se apropriar do homem em sua totalidade. Ele não pode querer definir a forma e a mensagem da igreja. Se reconhecemos isso, devemos também confessá-lo, ou seja, tornar o Estado nosso Deus. Por isso que esse posicionamento de Barth e da declaração de Barmen deve ser um exemplo para nós, cristãos brasileiros, que muitas vezes vemos, por exemplo, em propostas como a teologia da libertação, teologia da missão integral, tendência de sintetizar o cristianismo com ideologias marxistas, ideologias socialistas, ideologias de direita, mas é ceder ao espírito desse mundo. É conformar-se ao espírito do presente século. Não é transformar a própria mente para a glória de Cristo, como está em Romanos 12. Além do Barth, há uma outra figura também que merece ser mencionada, que é Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer, ele segue o mesmo princípio ortodoxo do Barth. E o Bonhoeffer, ele vai focar muito na questão das implicações na vida do cristão em seguir a Cristo, como Senhor. Tem até um livro dele muito importante chamado Discipulado, que ele tem disponível em português. Se você não leu, leia. É um livro muito bom. E o Bonhoeffer, desde que ele ouve que Hitler se torna o chanceler da Alemanha, ele já confronta a autoridade do Estado e ele deixa bem claro que não há possibilidade da igreja fazer laços com um governante, um governo que se diviniza e afronta a Deus. Posteriormente, ele vai reunir a igreja e tratar com os pastores sobre a questão judaica. Ele vai falar que a igreja não pode abraçar essas leis raciais, não é legítimo isso. Ele fala que a igreja, mesmo sendo perseguida, deveria continuar firme com o evangelho e que aqueles que não estavam sendo perseguidos deveriam apoiar aqueles que estavam. E por fim ele falou que a igreja deveria travar as rodas do Estado. Ou seja, a igreja deveria boicotar o Estado na questão da perseguição aos judeus. Então, desde o início, o Bonhoeffer participou afrontando o Estado totalitário e que queria se autodivinizar da Alemanha, de Hitler. O Bonhoeffer ele faz algumas viagens para o exterior, dá algumas palestras, permanece algum tempo dando aula em outros países, como os Estados Unidos. E ele chega até participar da Operação Valkyria, que foi uma tentativa de assassinato de Hitler. Por fim, infelizmente, não deu certo essa operação. E o Bonhoeffer ele é preso já perto do final da Segunda Guerra Mundial e alguns meses antes do final da guerra e do nazismo, do Estado nazista cair, o Bonhoeffer ele é morto, enforcado num campo de concentração nu. Mas como que se
ele mesmo encarnasse as suas palavras no livro Discipulado, que ele diz, ele condiz com o que ele escreveu. Na página 46, ele retrata o seguinte: o sofrimento é, pois, a característica dos seguidores de Cristo. O discipulado não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. O discipulado é passiva. É sofrimento obrigatório. É um sofrimento passivo. O discipulado é união com Cristo, sofredor. Por isso, nada há de estranho no sofrimento do cristão. Antes é graça, é alegria. E, conforme alguns dizem, as suas últimas palavras antes de ser enforcado, Bonhoeffer, ele diz: é o fim, mas para mim é o início da vida. Então, na figura do Calbart e do Bonhoeffer, nós temos exemplos muito importantes de teólogos cristãos contemporâneos a serem seguidos. Nós precisamos ter sempre os olhos focados na cruz de Cristo e não na nosso próprio conforto, no nosso próprio nome e fama. Por fim, nós precisamos entender que nosso posicionamento como igreja contemporânea é adotar o princípio que foi posto já pelos reformadores, que é a Ecclesia Reformata et semper reformando est. Ou seja, a igreja reformada está sempre se reformando. Sempre devemos fazer uma autoanálise e buscar sermos confrontados com a palavra de Deus. Buscarmos agir, nos comportarmos como povo de Deus, conforme a lei do Senhor. Como vimos durante essa matéria, a reforma não foi o ponto final. Surgiram, após isso, várias frentes a serem enfrentadas e que foram enfrentadas por aqueles que antecederam a nós e que precisam ser enfrentadas pela nossa geração. Nós tivemos as duas grandes guerras no século passado, tivemos a revolução sexual, o marxismo cultural, as ideologias de direita e esquerda, que trouxeram ao Ocidente um novo contexto sociocultural, uma nova cosmovisão, uma nova cultura que deve ser respondida pelo cristianismo. Os cristãos devem responder de forma não conformista ao politicamente correto, que nada mais é do que uma ditadura ideológica. Devemos entender os artifícios que Roma ainda tem na manga, as cartas que Roma tem na manga, com a sua suposta flexibilidade para com os protestantes, a sua renovação carismática, que aparentemente traz um estreitar de relações com os pentecostais. Não podemos ceder, não podemos negociar a verdade. Nesse contexto, Cristo nos chama a sermos um dos 7.000 que foram guardados pelo Senhor, que não se dobraram a Baal. A história ela não é cíclica, a história não está ao acaso, a história tem um fim, e esta é a vitória consumada de Cristo, que ele já conquistou na cruz. Portanto, meus irmãos, precisamos estar cativos à palavra de Deus, ter a nossa mente, o nosso coração focados em Cristo, amarmos a Cristo, usarmos os dons que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu, usarmos a nossa família para a glória de Cristo, enxergarmos a realidade de forma plena, integral e não reducionista, como é a tendência hoje da nossa geração e de toda a cosmovisão não cristã, mas que nós possamos propagar o senhorio de Cristo, pregar a cruz, negarmos a nós mesmos, se for necessário, até ir ao martírio por Cristo. Porque lembre as palavras do Bonhoeffer: o discipulado é subentender o sofrimento. Não somos maiores que o nosso mestre, e o nosso mestre se humilhou e se deu por nós, e assim devemos seguir. Devemos lembrar aquilo que Paulo disse de forma bela em Romanos 14:8, que diante do martírio não devemos temer, porque, segundo ele diz,
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos o Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa as aflições, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o grito da igreja. Nada nos derrotará, porque é Cristo, o ganhador, aquele que saiu para vencer, está vencendo e vencerá por fim. E todas as coisas, por fim, serão entregues ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, que possamos nos regozijar em Cristo. Essa história não é simplesmente a história do cristianismo, é a história minha, é a história sua. Somos parte dessa história. Agora mesmo estamos fazendo parte dessa história. A história da igreja brasileira. Homens e mulheres que estão dispostos a entregar a sua vida por Deus, porque entenderam que sua vida não é deles, mas foi comprada por Cristo. E, portanto, o seu dever é glorificar a Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Agradeço por vocês terem assistido mais esse modo. Espero que tenha sido de grande valia para a vida de vocês, de grande edificação. Que não tenha sido apenas uma aula de história simples e fria, mas que vocês tenham se sentido tocados por essas palavras, pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.